que nós vamos fazer quando um vício entra na nossa casa? A primeira coisa que eu gostaria que a gente entendesse, né, que quando eu comecei a trabalhar sobre esses temas há várias décadas atrás, a grande preocupação eram as drogas, que continuam sendo um grave problema de saúde pública, um grave problema, né, de segurança pública e um grande problema no nosso país e no mundo inteiro. De lá para cá, com o desenvolvimento tecnológico, nós fomos convivendo e os estudos foram se aprimorando e a gente convive hoje com um número de viciações ou de dependências muito graves, e eu diria que uma delas extremamente preocupante, né, é a dependência desse aparelhinho pelo qual eu estou falando, que é o celular, com todo o seu contexto. Né? Então, havia uma preocupação anterior, né, de não deixar entrar na família a questão das drogas, principalmente as drogas ilícitas. Mas hoje nós vemos e convivemos com uma situação, né, em que uma das principais dependências que chegam ao nosso consultório, ela está presente nos nossos lares e ela está à disposição das pessoas 24 horas por dia. E isso é bastante complicado, porque os pais, principalmente, não estão sabendo lidar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Mesmo os adultos não estão conseguindo ter uma estrutura de vivência saudável, né, com o celular, com as telas, né, o tablet, o computador, e isso é muito preocupante, né, porque fica cada vez mais difícil afastar as pessoas dos seus objetos de dependência e fica mais complexo o que nós podemos ou não fazer diante dessas questões. Lembrar que a questão da viciação, ela não está vinculada, como muita gente pensa, apenas aos filhos, às pessoas que estão em lares desestruturados. Durante muito tempo, muita gente dizia isso acerca da dependência química, né? Que os jovens buscavam as drogas porque os seus lares eram desestruturados.
mas a realidade é que aqueles que são nascidos, né, em boas famílias, né, em lares mais estruturados, onde nunca faltou amor, atenção, também entram em processos de viciação. E as pessoas pertencentes a essa família vivem esses processos da mesma maneira quando adentram a situação, com a mesma gravidade, no mesmo contexto. E quando as pessoas chegam aos consultórios médicos, especialmente os consultórios de psiquiatria e os consultórios de psicologia, a situação já é de uma complexidade maior. Então, nós temos que lembrar, né, o que acontece. Hoje, quando nós falamos de dependência, essa lista cresceu muito. Nós temos aí a dependência ao álcool, ao fumo, nós temos a dependência aos medicamentos, nós temos dependência às drogas ilícitas, nós temos dependência, né, tecnológica, pessoas que são viciadas, obcecadas com o corpo, né, e com os exercícios físicos que a gente conhece como vigorexia. Nós temos as pessoas viciadas em sexo, temos as pessoas que são dependentes emocionais, que vivem relações emotivas, relações sentimentais, nas quais elas se comportam com um processo de dependência de um relacionamento muitas vezes tóxico, sem conseguir se livrar desse contexto. Nós temos, por outro lado, né, as dependências das pessoas que ficam horas e horas nas redes sociais, os jogos eletrônicos, né? As pessoas que estão viciadas em pornografia, né, através da internet. E tudo isso, né, à medida que vai se intensificando na vida do indivíduo, ela agrava a condição de saúde, ela agrava a condição social dessa criatura e ela compromete a família, compromete muitas vezes as pessoas que estão ao seu lado e vai comprometendo a sociedade como uma bola de neve por causa de todos esses conceitos. E o que a gente vê, né, que leva as criaturas a esse processo? É porque geralmente esse objeto que nós temos, né, como o objeto do vício que cria-nos a dependência, ele age de uma maneira sedutora, encantadora, né? O indivíduo, quando ele busca esses elementos e eles produzem quimicamente alterações que dão um prazer intenso e que mesmo diante de um posterior sofrimento que vai crescendo à medida da dependência,
a pessoa não consegue sair daquela situação. Muitas vezes, porque esses objetos ou essas situações dão ao indivíduo uma relação ilusória de poder, de conquista, de sucesso, de alegria. Então, nós vamos vendo as pessoas serem seduzidas a conviver, né, com esse objeto, essa condição, essa relação na vida dele, de maneira distorcida. Então a criatura se acredita, né, poderosa, ou ela se acredita num processo de alegria, ou ela está buscando um sucesso num caminho de grande complexidade, né, e que vai ser posteriormente de grande sofrimento, e isso fica muito difícil. Esse caminho, né, essa relação do indivíduo com o objeto do qual ele é dependente ou da situação da qual ele é dependente, né, ele se inicia por diversas condições. As motivações que a gente chega a várias dessas dependências, eles são muito diversos. E num primeiro momento, muitas delas são de aparente inocência, algo que não me é perigoso, né? E que pela sedução da curiosidade, do interesse, me leva para aquele lugar e eu vou cada vez convivendo mais com essa situação de uma maneira muito difícil. Dentre as dependências químicas, né, e hoje as dependências tecnológicas, elas são grande preocupação, principalmente dos adultos em relação às crianças e os jovens. E nós vemos muitas vezes pais, avós, cuidadores, trazendo essas pessoas até nós com acusações externas, né? Que a rede social, a internet, a tecnologia a culpada, que é o traficante, que é o culpado. Quando, na verdade, por exemplo, quando nós falamos das drogas, as duas drogas mais perigosas do ponto de vista de saúde pública são o álcool e o tabaco. São drogas que matam muito, que levam a adoecimentos graves e geralmente o dependente foi apresentado a essas drogas ainda muito novo, dentro da sua casa, pelos seus pais, pelos seus familiares, pelos amigos da família. Então, esse processo de acusação do outro tira
também de quem quer cuidar a visão da sua própria responsabilidade. Né? E a dependência tecnológica, ela também tem sido desenvolvida pela mesma situação. Né? O celular, hoje a gente vê crianças pequenininhas para comer, né, na cadeirinha, com menos, né, de 2 anos de idade, assistindo pelo celular vídeos. Né? E isso encanta, né, porque esse é o propósito de quem faz esses vídeos. Isso passa a ser um interesse maior e isso vai crescendo, crescendo na vida da criatura. Então, nós precisamos entender, né, que muito, né, do problema não entrou na minha casa. Ele eclodiu dentro da minha casa. Ele foi incubado, né, dentro das relações familiares. E sem nenhum objetivo, porque o nosso objetivo aqui não é culpar ninguém, mas é apresentar esses dados para a gente, né? A postura de autoritarismo familiar na primeira metade do século passado desencadeou um processo de movimento de liberdade em todos os níveis entre a década de 50 e 60. O autoritarismo político, né, que desenvolveu em vários países diversas ditaduras, quando essas ditaduras caíram, não caiu só o autoritarismo, né? Caiu também a autoridade. Por quê? Porque, né, essa situação, né, de autoridade é uma questão moral, é uma conquista, e isso não estava presente nem nesses pais autoritários e nem nesses outros pais que foram surgindo nessas gerações para frente, que se tornaram pessoas que, depois de terem sido reprimidas, acreditavam que a melhor receita para os seus filhos seria eles não terem repressões e que eles pudessem ser criados livres. Nós fomos desenvolvendo um hedonismo muito grande, e com esse processo aí nós mimamos essas gerações, protegemos muito essas gerações, né? E entre esses movimentos de proteções, de dar muitas coisas, aí foi se dando computadores, tablets, celulares, e os vícios tecnológicos estão aí hoje presentes nesse contexto, porque se há um grave problema no processo do vício, né, é a falta de limite. O vício é uma falta de limite. Então, autoritarismo não dá limite. Autoritarismo dá repressão, da agressão, da violência. Ele não dá limite às pessoas, porque limite é uma construção que eu absolvo em mim,
e ninguém absorve algo que é imposto. E o protecionismo, né, seguiu uma lei parecida com o laissez-faire e aí também não há limite nesse contexto. As fases, os processos da viciação, né, independente do objeto do vício, né, é muito semelhante. Né? Você tem uma primeira experimentação, um primeiro contato. Né? É muito importante a gente lembrar, nesse contexto, quando se fala de drogas, né, de pais e mães que entram em desespero. Eu descobri que meu filho fumou um baseado, que ele pegou um porre, né, ficou bêbado. Então eu preciso que trate dele, que ele é viciado. A grande maioria das pessoas que experimentam drogas, experimentam álcool, experimentam tabaco, elas não se tornam dependentes disso. Então, não é uma questão de desesperar, é uma questão de observar, de acompanhar, de auxiliar, né, de prevenir, mas não de construir um processo de desespero. O vício, ele vai se desenvolvendo em usos esporádicos, sem muito envolvimento. Então, assiste, joga um jogo qualquer eletrônico, assiste um filme pornô, usa-se uma droga, toma uma cerveja a mais, experimenta alguma outra situação, mas isso, né, vai crescendo e chega um determinado momento em que o indivíduo, né, ele se sente, né, um necessitado de viver aquela situação ou de consumir aquela droga, né? E ele passa a dar a esses contextos, né, um papel de muita importância. Então, isso começa a ser algo que ele busca, não é que acontece esporadicamente na vida dele. Ele começa a buscar isso na sua vida. E vai chegar um momento, né, em que a criatura, né, o indivíduo, ele vive em função do seu objeto de dependência. Então, ele abre mão de tudo para estar no celular jogando um jogo eletrônico. Ele abre mão de tudo para estar na frente de uma tela assistindo uma pornografia. Ele só vai a uma festa se tiver álcool, senão não tem graça. Ele passa a só frequentar lugares onde tenham drogas, né? Ele busca a ter acesso e isso estar junto dele de uma maneira mais intensa. A partir da fase anterior, e essa fase, nós estamos caminhando realmente para um contexto de muitas dificuldades. Né? E que
para se sair desse lugar, a gente precisa, e isso é uma realidade, da vontade do indivíduo, dele querer sair desse contexto. E o que acontece é que muitas vezes há uma negativa completa dessa criatura. Mais do que isso, há uma ilusão que ela tem um poder, que ela, a hora que quiser, ela não joga, a hora que ela quiser, ela não vê pornografia, que a hora que ela quiser, ela não fuma maconha, ela não fuma o crack, ela não cheira pó, ela não toma ácido, que ela consegue ter abstinência sexual, que ela consegue sair dessa relação que é uma dependência afetiva num relacionamento tóxico. Então, ela não acredita nisso. E há um outro problema que a gente vê, é quando ou os pais, né, o casal, também não consegue enxergar esse contexto e esse lugar na vida da situação, na vida da criatura que está sob a sua responsabilidade. Então, eu vejo, né, às vezes, casais em que um denuncia o que está acontecendo e o outro, ele desfigura a denúncia, relativizando tudo e achando que tudo não tem a gravidade que o outro, né, se coloca nesse contexto. Qual seria o verdadeiro problema que nós convivemos em qualquer dessas situações? Então, quando se fala em buscar o problema, o que é mais comum é os pais se sentirem culpados ou acusarem um ao outro. Isso é o mais comum. Né? As mães chegam para nós e dizem, o que eu fiz de errado? E às vezes ela não fez nada de errado. Ela não deu exemplo, ela não abriu esse espaço. Né? Aquilo que nós falávamos, às vezes a família é uma família de uma atitude mais sadia e convive com esse problema. Muitas vezes a gente passa a acusar a família do outro. Porque na sua família tem quem bebe, a sua irmã também passa a noite inteira no celular, o seu irmão é um abusador sexual, ele é um tarado. Então, você vai colocando essas questões que não resolvem nada. Né? Acusar as pessoas, condenar as pessoas, não resolve a nossa situação, o nosso problema. Né? Então, nós vamos vendo, né, que um problema real, principalmente para crianças e para adolescentes e jovens, né, é o problema da autoridade, né, da referência familiar. E aí nós não estamos acusando as pessoas. Estamos dizendo que esse processo que nós estamos convivendo e que muitas vezes as pessoas adentraram a isso, né, foram empurradas para isso sem nenhuma reflexão, sem uma compreensão do seu lugar, e isso é um grave problema
nesse contexto. Porque não só quando os exemplos familiares são infelizes, mas às vezes na ausência da autoridade, a gente não tem nem quem consiga movimentar esse indivíduo para fazer um tratamento. A mídia, a televisão, a rede social, o cinema, todos esses meios de comunicação, eles cresceram, né, a curiosidade das pessoas de chegar e viver em determinadas condições, sejam nas questões da dependência química, ou na busca da pornografia, ou na busca dos jogos, ou de ficar procurando no Facebook e onde for, né, essas coisas o dia inteiro, de ficar preocupado com a fofoca, com o que acontece, com isso, aquilo tudo que a gente vê, né, acontecendo, eles são, de alguma forma, né, um elemento importante nesse sentido. Mas é também importante lembrar que a internet, as redes sociais, elas não trazem só coisas ruins. Que a internet, ela traz muita coisa boa. O problema de como vai escolher, o problema de que foi colocado no indivíduo como referencial para a escolha, não está na questão do marketing, do que é apresentado. Está naquilo que aconteceu no seu processo de educação ou de não educação. É claro que muita gente caminha para a curiosidade e como ele não tem, né, um rótulo na cabeça, eu posso ficar viciado, às vezes um primeiro contato, por exemplo, com a droga, né, já o leva para uma situação diferenciada e ele vai caminhando para algo mais complicado nessa sua caminhada. Outra coisa que a gente não pode se esquecer, né, é que muitos pais, muitas pessoas vêm até nós e falam, né, que o grande problema é que o governo, a estrutura do Estado, ela não faz combates eficazes para evitar esses tipos de dependência, principalmente dependência tecnológica, dependência química, que são as mais claras aí, mas a própria dependência sexual, aí a gente lembra dela nesse contexto, e aí eu vou dizer, nós não devemos esperar da máquina estatal essas soluções. E por que não? E aí eu vou colocar como exemplo o problema das drogas. Na década de 70 do século passado, uma instituição vinculada à Igreja Católica, com muitas, né, filiais no mundo, fez uma pesquisa nos países e trouxe à baila
uma grave denúncia. Uma grave denúncia que muitas vezes eu falo nos seminários sobre dependência ou em palestras públicas com a participação das pessoas, e as pessoas se assustam que nunca ouviram falar disso. Essa instituição, naquela época, ela dizia que para cada $1.000 de drogas que eram vendidas no tráfico, $450 era usado para, né, o governo, né, para a polícia e para o judiciário, né, não se interferirem nesse contexto. Se nós temos hoje a ideia, né, que o tráfico de drogas envolve bilhões de dólares por ano, né, e vamos colocar aí que se isso fosse 10 bilhões de dólares por ano, eu acredito que isso é muito pouco, né? Desses 10 bilhões, né, 4,5 bilhões de dólares são colocados na corrupção do poder para que o tráfico permaneça. Então, se nós não cuidarmos das nossas crianças, dos nossos jovens, esperando que os governos do mundo façam isso, nós estamos perdidos. E essa denúncia não foi feita para o terceiro mundo, não foi feita para o Brasil, não foi feita só para os Estados Unidos. Essa denúncia foi feita, né, para todos os países onde o tráfico acontece. Então, nós sabemos que a indústria dos jogos eletrônicos, né, tudo que envolve a tecnologia, né, a indústria do sexo, tudo isso é extremamente lucrativo. E quem lucra não é só o indivíduo que coordena isso. Lucra a máquina estatal corrompida, né? No caso do álcool, por exemplo, no caso da droga, no caso da dependência de remédio, né? A maior parte dos impostos que envolve as bebidas, né, e o tabaco, a maior parte do valor, né, dos cigarros e das bebidas, ele é repassado para o governo. Então, nós vamos falar para países que convivem com crise econômica, que eles têm que parar de vender álcool e tabaco, sendo que o valor que chega pelos impostos é de uma soma muito importante. Então pense claramente nessa situação. As pessoas, né, elas buscam hoje muito viver sob a ação da adrenalina, né? Ouvem essa coisa. Ter perigo, viver os riscos, né? E a ilegalidade, né? A pressão que os jogos dão para a conquista, a busca de tudo isso que a gente for pensar, libera
essa adrenalina na vida do indivíduo e ele vai se mantendo nesse lugar. Então, não é bom que a gente fique aí colocando, como muita gente fala, que a culpa é só dos pais, a culpa é da família. Ela está na família, mas ela tem todo um contexto social muito complicado. A verdade é que quem trabalha com dependência, seja quem for, seja ele alguém da área da máquina do Estado que se propõe seriamente para trabalhar com isso, né, nessas políticas que se buscam, o pessoal da área de saúde, o pessoal da área de educação, os pais, as ONGs que tentam trabalhar com isso, nós podemos nos comparar a um construtor, né, alguém que constrói uma edificação qualquer, que nós perdemos a planta da obra e que nós estamos erguendo a casa, o edifício, sem conhecer a próxima etapa da construção. Ou, numa linguagem mais meio chula, mais verdadeira e muito comum nas Minas Gerais, a gente está mais perdido do que um cego num tiroteio, que não vê nada e que vive essa situação de pressão extremamente complicada. Então, é um contexto bastante complicado, é esse que a pessoa passa e convive dentro dessa caminhada dele, e todos nós estamos assim. Quem falar que tem técnicas que resolvem tudo, que existe isso e aquilo, e que tal trabalho é 100% de eficácia, nenhum método que nós temos hoje de trabalho no campo da viciação é nem muito eficaz. E os que são vistos como eficazes, a eficácia não é tão grande assim. Às vezes é uma resposta de 30%, 40% no máximo das pessoas que são acompanhadas nessas estatísticas. E muitas vezes as pesquisas elas são de curta duração, de algumas semanas, de 6 meses, de um ano. Né? Eu, particularmente, que trabalhei 38 anos dentro de um hospital, com ala de dependência, a gente via, né, um prazo maior de 4, 5, 10 anos, aquelas pessoas se repetindo, internando diversas vezes, porque nós temos ainda muita dificuldade de lidar com isso. Nós temos muito poucos recursos, e o grande recurso, talvez, e o mais importante, que é a prevenção, muitas vezes a gente não consegue uma resposta adequada, porque a gente precisa, na verdade, buscar uma condição, né, de prevenir, que é mais barato, é mais eficaz do que de remediar. É perceber que alguém ao nosso lado, perceber que um filho nosso está dependente, vamos lembrar muito isso. Atitudes de punição ou de excesso de proteção não ajudam nesse contexto. O que transmite-se a essas pessoas, a esses jovens, a essas crianças, né,
é uma ideia, né, de que nós pais, nós responsáveis, somos capazes de controlar o vício deles, porque a gente age nesse lugar, se esquecendo que o controle tem que ser do indivíduo. E os pais que descobrem esse contexto, as famílias que descobrem esse contexto, o melhor procedimento, quando se descobre isso, é buscar auxílio de pessoas experientes, sejam familiares, sejam profissionais especializados, sejam grupos de ajuda. Entrar em desespero, né, fazer chantagem, ofender os filhos, né, isso também não resolve nada. Falar que vai afastar, né, muitas vezes, o filho dos amigos, que são eles os culpados das coisas, também não resolve nada. Né? Às vezes, não é o amigo que está trazendo a droga para o seu filho. Às vezes é o seu filho que está levando a droga para o amigo. A revista Veja, na década de 90, ela publicou um artigo de capa sobre as drogas nas escolas. E eu me lembro bem, porque me marcou muito uma das histórias, né, que eles falavam e queriam mostrar, porque as pessoas falam assim, eu quero que o meu filho conviva com os alunos melhores, os que têm melhores notas, os alunos que têm comportamento dentro da escola bom. Né? E isso pode ser uma ilusão. E aí eles trouxeram que em uma das melhores escolas de Brasília, o melhor aluno, aquele que tinha nota 10, aquele que não havia reclamação dele na escola, ele era o aviãozinho das drogas para os colegas dentro da escola. Era ele que buscava a droga com o traficante e que vendia a droga para os colegas. Então, esse negócio que eu vou tirar a má companhia ou que eu vou fechar meu filho dentro de casa e que isso não vai acontecer mais, isso é só ilusão. Que eu vou quebrar o celular dele, que ele vai ficar livre disso e aí eu só devolvo depois de um tempo, como ele não tem. A hora que você devolver, se ele não se tratou, se ele não quer mudar, ele vai voltar a usar o celular de forma viciante, como ele usava anteriormente. Então, nós temos que fazer um processo, na verdade, que é um processo, né, de acompanhar os filhos, de ver isso acontecendo o mais rápido possível. Quanto mais precoce se busca ajuda, mais barato fica o tratamento, mais eficaz são as medidas. Né? E os pais têm que entender que eles têm uma autoridade natural de encaminhar o seu filho para o tratamento. E se esse filho resistir a procurar esse tratamento, eles devem procurar ajuda especializada para entenderem como agir. Que
esses pais, eles têm que preparar a família para ajudar o tratamento. Então, nós temos que entender que todo esse contexto é importante, né, nessa situação. Né? E todas as oportunidades que os pais e os educadores tiverem diante de situações em que filhos e estudantes, né, tutelados questione sobre a droga, peça a usar droga, comece a exigir o uso do computador, o uso do celular por maior parte do tempo, e deve-se aproveitar essa oportunidade para se discutir sobre essa situação. Nós temos que lembrar o seguinte, que a nossa principal ação, né, em vez de brigar com o vício, nós deveríamos ocupar os nossos filhos com atividades e cobrar deles resultados. Não adianta só encher o filho de atividades. Ele tem que dar resultado. Ele tem que se envolver e se responsabilizar pelo que ele está recebendo. E nesse momento, nessa situação, né, o mais importante é a prevenção. E existem questões na prevenção que são muito importantes. Né? A gente tem que mostrar para as crianças e os jovens, né, a diferença entre o que é gostoso e o que é bom. Né? Açúcar é gostoso, né? Mas o excesso de açúcar, né, ele não é bom. Que você jogar pode ser gostoso, mas você ficar por conta de jogos, isso não é bom. Que a bebida pode ser gostosa, mas os resultados dela não são bons. E aí nós temos que buscar os caminhos, e são inúmeros os caminhos. E eu costumo dizer que eles todos são válidos quando o objetivo é atendido. As pessoas têm que buscar essas situações. Mas um instrumento fundamental da prevenção, ele vem muito antes, que é se construir uma família com valores internos fortemente ancorados, com a ética e com a religiosidade. Famílias onde os princípios éticos são fortes, onde a religiosidade é uma prática familiar, a chance de qualquer tipo de dependência é menor. Mas nós não podemos dizer, o meu filho foi criado numa religião, ele nunca vai se viciar. Isso não é uma verdade. Não acredite nisso, porque isso só vai complicar a sua vida. Né? E nós, então, precisamos lembrar, né, que as atitudes dentro da família, elas são primordiais para reduzir esses riscos. Então, ter uma educação, não só uma instrução, mas os pais, os familiares que são mais velhos se responsabilizarem por uma educação que seja baseada em coerência, em que os pais sejam exemplo. Como é que eu posso falar que meu filho não beba se eu bebo? Que ele não fume se eu fumo?
que ele não pode ficar julgando muito tempo se eu até altas horas da madrugada fico jogando no computador. E essa educação ela tem que ser constante, né? E consequência da atitude dos pais. Os filhos, eles devem sentir que a família vem em primeiro lugar. Né? E a família, ela se torna forte quando ela é ética e ela tem princípios religiosos bastante importantes nesse contexto. Outra coisa que é importante, né? É quando os filhos são gratos a gente, eles tendem a atender a autoridade com maior facilidade. E só aprende a ter gratidão quem sente necessidade. Se você recebe comida o tempo todo, você nunca vai agradecer nem de lembrar da comida. Mas se você passou fome em algum momento da sua vida, fome mesmo, de ficar dias, né, sem ter o que alimentar, se você viveu isso, certamente você até hoje se lembra de quem te deu o primeiro prato de comida. A gratidão, ela se constrói nesse lugar da necessidade. Nós devemos ensinar aos nossos filhos ter disciplina. Disciplina é importante para o processo de educação mental, de crescimento pessoal, e disciplina leva o indivíduo a ter responsabilidade. E só quem tem responsabilidade consegue ser verdadeiramente livre. A criança, ela deve desde cedo aprender a respeitar os pais como seres humanos. Mas eu lembraria vocês que não adianta defender quem não se protege. Não há como ajudar a qualquer pessoa que está nesse processo se ela não quiser ser ajudada. Isso não é frieza, isso é clareza da situação. A gente tem que ter um cuidado da ordem dos valores que a gente tem em casa. E algo que é menos mal não é bom. Ah, o álcool é menos mal que isso, a maconha é menos mal que isso, tal situação é menos mal que a outra. Ela é mal. Né? Ela é má. Ela provoca consequências complicadas. Então, hoje, na nossa estrutura social, ainda é importante entender que não adianta cuidar somente dos nossos filhos. Nós temos que cuidar dos filhos que que se relacionam com os nossos filhos. Porque a gente, né, comunidade, a gente precisa entrar num processo desse. Né? Para se conseguir resultados melhores, é fundamental criar uma rede de comunicação entre pais, escolas, amigos, né? E lembrar, né, que somos nós que produzimos os elementos que se tornam dependências na nossa vida, que se tornam vícios, e somos nós os consumidores. Então, não adianta a gente
querer colocar, acusar ninguém na vida. É a sociedade que precisa rever, né, esses princípios, principalmente o princípio da educação. E não é essa educação por autoritarismo, como a gente vê algumas pessoas hoje defendendo, né? Porque infelizmente a gente vê as pessoas defenderem ditadura, né? É uma retirada de poder das pessoas, é um desrespeito à dignidade humana, né? Eu não tenho nenhuma abordagem política, mas eu, como psiquiatra, eu acho um absurdo isso. Um absurdo se acreditar que eu vou cercear as pessoas e vou, com esse cerceamento, fazer com que elas aprendam alguma coisa. Não se aprende, né? Eu me lembro uma vez, por ordem de uma área das Forças Armadas, um paciente foi obrigado a ser internado no hospital e o comandante foi e conversou com o hospital por causa de todos os problemas que ele dava, que eles queriam que ele ficasse lá numa época que não tinha nenhum desse processo de restrições de internação, né? Embora o hospital nunca foi desumanizado, e ele ficasse lá um tempo até que o comandante achasse que os relatórios pudessem liberá-lo para que ele não bebesse mais, porque ele bebia, ele entrava no ambulatório deles, ele ameaçava médico de faca, ele saía de soro alcoolizado para beber no boteco, ele criava todos os problemas. E esse indivíduo ficou aos meus cuidados no hospital durante 1 ano e 6 meses. Quando eles deram autorização, ele saiu. Ele tinha 1 ano e 6 meses sem contato nenhum com álcool. 4 dias depois, esse indivíduo foi internado no hospital, alcoolizado, vestido com um macacão jeans, em que dentro dos bolsos do macacão você tinha fezes de vaca ou de cavalo, que eu não sei onde que ele caiu, onde que ele teve, que ele fez isso. E ele chegou dessa maneira 4 dias depois. Porque não era ele que queria ser tratado. E posteriormente, por outras situações e outras condições, ele assumiu que ele não voltaria a beber, num contexto talvez um pouco doloroso, porque ele tinha uma companheira da qual ele gostava muito e ela adoeceu, ele teve que cuidar dela, e o cuidar dela tocou, e ele, até a última vez que eu vi, porque ele hoje não se trata comigo, ele foi me ver e me mostrar que ele estava bem, agradecer mais uma vez, ele se tornado abstinente. Então nós temos que entender que não são essas posturas, né? É uma educação que traz virtudes. É uma educação baseada em ética, não é baseada em moralismo falso social que nós vivemos, né? A nossa sociedade, não é a sociedade brasileira, a sociedade no mundo é muito hipócrita, né? A gente não precisa ser bom, a gente basta aparentar que a gente é bom, os outros batem palma, né? Então, esse contexto, ele precisa ser pensado. E eu volto a afirmar que uma das ferramentas, as pesquisas mostram, que mais previne e reduz a busca, por exemplo, das drogas, é a religiosidade. Então, a espiritualidade é um instrumento importante nesse processo.
Quem entrou agora, quem não pôde assistir todo, vamos lembrar que essa live não vai ficar gravada no Instagram. Ela vai ser editada pela equipe e nós vamos, né, colocá-la no nosso canal do YouTube, né, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. Então, vocês vão poder encontrar. Quem não conhece, visite o nosso canal. Lá nós temos dezenas de palestras, temos cursos, temos entrevistas, várias entrevistas, né? Temos aí entrevistas com pessoas que a gente gosta muito, o doutor Andrei Moreira, o Rossandro Kinge, a professora Lucelina Galvão, né? São pessoas que nós tivemos a oportunidade de conversar, de trocar ideias. Então, são oportunidades para o nosso aprendizado, para todos nós. E coloquem lá a notificação, deixem marcado o sininho, que serão avisados, porque toda semana nós temos uma novidade. E esses temas de família, eles são hoje uma preocupação, né? Nós já começamos a colocar nos nossos stories, nas nossas coisas. Em junho, aqui em Belo Horizonte, no trabalho de imersão de final de semana presencial, nós vamos estar fazendo um evento, né? Você quer ajudar o seu filho? Uma jornada na arte de acolher, né? Que serve para todos os filhos, mas o nosso alvo principal são chamados os filhos desafios, aqueles que apresentam algum problema de comportamento, algum problema de transtorno mental e que se constituem em grandes desafios para os pais. Mas é um trabalho, porque para muitos pais, né, essa visão de desafio é muito grande, essa preocupação. Então, nós estamos começando a colocar no nosso Instagram essas informações. Nós vamos falar sobre isso mais vezes, né? O evento vai acontecer em junho, né? Nós estamos aí coordenando todo esse processo para que a gente possa oferecer uma imersão, né, que auxilie efetivamente esses pais, que possa transformá-los em melhores cuidadores, mas que possam também dar alívio a esses pais de muitas culpas, muitas ideias e às vezes muitos falsos paradigmas acerca disso tudo. Muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Um beijo no coração. Até terça-feira, às 20 horas, na próxima semana, né? Já não vai ser na sexta, nós vamos estar fazendo terça-feira, dia 14, nós temos o nosso encontro.